Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net, tudo bem? Hoje nós vamos estudar uma leitura, um texto maravilhoso que eu encontrei na revista O Reformador, do ano 131, número da revista 2209, de abril de 2013. Mas é uma palestra um assunto tão real, tão próximo da gente, que é como se tivesse escrito ontem. Muito nossa realidade mesmo. Então vamos iniciar com a religiosidade juvenil, esse é o nosso título. Nós temos grandes mentores espirituais dando suas opiniões dentro desse assunto e isso me chamou bastante atenção. Fator de importância para o espiritismo. Disse então aos discípulos: a seara é verdadeira, grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da seara que mande trabalhadores para ela. Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Então, nós precisamos levar pessoas para a nossa seara, né? Encher a nossa seara para que a gente possa divulgar a doutrina, ajudar as pessoas a crescerem, a se evoluírem, a amar a Cristo, né? Então vamos iniciar o assunto com uma opinião do Allan Kardec. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançado para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-los. Então, o homem e o Espiritismo, eles precisam estar juntos, precisam alavancar essa fé, essa crença, essa certeza que a gente tem outras vidas que não vimos agora pela primeira vez, que temos muito estudo de vidas passadas, né? Que às vezes você começa a falar algo e depois se pergunta: eu sabia disso? Como é que eu soube disso? É a resposta lá de vidas passadas que você levou e está trazendo de volta. Ao refletirmos sobre o jovem no que tange a sua religiosidade, é comum verificar que a religião, conforme a orientação da educadora espiritual, nada mais, nada menos que Joana de Ângeles, é primordial. É importante na sua formação moral e cultural, ampliando-lhe a compreensão em torno da realidade que o cerca, influindo fortemente nas escolhas essenciais e prioritárias. A mentora, ao auxiliar essa conquista, ela esclarece. A religião é portadora de significativa contribuição ética e espiritual, desenvolvendo no caráter e na afirmação da personalidade do homem em desenvolvimento, através dos seus postulados básicos, o educando nela áureas a consciência de si e o começo do amadurecimento dos valores significativos, que lhe incorporam em definitivo, estabelecendo paradigmas para o comportamento para toda a existência. O adolescente traz em si o arquiteto religioso que remanesce das experiências de outras reencarnações, o que leva à busca de Deus e da imortalidade do espírito, de forma que, reencontrando a proposta de fé, assimila com facilidade. Então, o jovem, quando ele reencarna, né, ele trouxe informações importantíssimas de vidas passadas. Só precisa que a gente dê um impulso de levá-los para o centro espírita quando criança, para conviverem naquele ambiente maravilhoso, acelerado e ao mesmo tempo calmo e tranquilo, mas que a gente quer participar de tudo. Você vê o burburinho de pessoas, o entra e sai, o vai e volta, e todo mundo buscando um passe, todo mundo buscando uma oração, e todo mundo buscando os amigos para conversar, para compartilhar e comentar
as palestras edificantes que a gente recebe no centro espírita. Então, é um mundo à parte. O centro espírita, se você ficar de fora, olhando o que ocorre lá dentro, nos dias principalmente que é aberto ao público, você vê o gigantesco de mundo que é. E isso a gente só vê o pessoal que está na matéria. Você imagina a quantidade de espíritos desencarnados que não estão ali em tratamento. É um mundo fantástico, é de uma energia maravilhosa. O jovem precisa conhecer de forma verdadeira a mensagem do Cristo, guardando no coração para o êxito das encarnações futuras. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Durante as encarnações, o moço as esquece momentaneamente. A intuição, contudo, permite conservá-lo, auxiliando em seu progresso espiritual no mundo material. Quando o adolescente não é preparado para adquirir e aceitar certos valores espirituais, torna-se inseguro para enfrentar os desafios e descamba para a rebeldia, o sarcasmo e a indiferença, portas de entrada à delinquência e desespero. Nos malogros naturais que ocorrem durante o seu desenvolvimento, a religião se torna fator indispensável para que compreenda as situações existenciais perturbadoras, esclarecendo-se para entender o porquê de nem sempre ser bem-sucedido nos resultados obtidos das lutas que trava a cada dia, pois as provas que contraímos se tornam recursos de aprendizagem valorosos e ninguém evolui sem enfrentá-los corajosamente. Infelizmente, a maioria carece de orientação adequada dos pais que deveriam incumbir-se da preparação para o porvir espiritual. Aí, nesse momento, o bondoso espírito Emmanuel, preocupado com o destino dos jovens, que soma a tendência do passado às experiências recém-adquiridas, tece anotações sobre os problemas, considerando principalmente que todos vieram da estação infantil para o desempenho do nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades, quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmar no porto seguro do dever a cumprir. Há um mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores a transparecer dos sentimentos na forma de entusiasmo e sonhos juvenis. Misturam-se as deformações da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados, infelizmente, e acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos com quem contavam colher as diretrizes dos aprimoramentos interior. Na entrevista com o médium Divaldo Franco, também sobre esse assunto da juventude no Espiritismo, sob a inspiração do espírito Bezerra de Menezes, em homenagem aos 35 anos de campanha permanente da evangelização espírita infanto-juvenil, em 2012, o preclaro mentor aponta uma dessas graves questões. O jovem moderno vive uma rotina tecnológica muito especial e perigosa. A comunicação virtual que se lhe encontra ao alcance do lar, sem orientação nem vigilância dos pais, facilmente induz a convivência de comportamentos pessoais, de pessoas viciosas, grupos atormentados, que o cativam e o arrastam para as suas malhas perigosas. Esse trabalho de assistência é essencialmente da família, que tem o dever de selecionar os sites que os filhos visitam, de tomar contato com seus relacionamentos dentro de uma convivência equilibrada e sem imposições absurdas, facilitando o trabalho do evangelizador. Isso é muito importante. A criança hoje, com 2 anos de idade, ele já mexe no computador. É a era dos inteligentes na área de computação, né? O pessoal tem uma facilidade de ligar um computador, de olhar os seus
suas músicas, suas brincadeiras no YouTube. Eu tenho um neto nessa idade, 3 anos, que ele já faz isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a internet ela é muito necessária, mas ela é traiçoeira. É um mundo sem patrão, né? Tudo acontece de bom e de mal, infelizmente. Hoje ela está nos servindo para nos comunicarmos, mas amanhã ela pode me jogar dentro do labirinto. Eu conhecer alguém pela internet e de repente essa pessoa se dizer ser uma pessoa boa e ser e não ser, e na verdade assustar a gente, colocar a gente em situações difíceis. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem está nossos filhos conversando, com quem nossos filhos estão saindo, quais são os contatos dele. E para isso, o que precisamos fazer? Nós entrarmos no mundo deles, falar a mesma linguagem e trazer ele para o nosso mundo. Porque só assim você adquire confiança no seu filho. Ele passa a confiar em você quando você começa a falar a linguagem dele, às vezes algumas gírias. Eu ainda hoje me pego falando algumas gírias porque eu fazia isso. Eu entrava no mundo dos meus filhos, dos amigos dos meus filhos e trazia isso para dentro da minha casa. Isso é interessante. É um método de se vigiar sem ter atrito, ir para o mundo deles e trazer ele para o nosso mundo. As pessoas, principalmente os jovens, mergulham na sociedade que cultua a informação. São as demandas por soluções e decisões imediatas entre os seus pares. Alertados para o problema, precisamos adquirir conhecimento que nos permitam assimilar essa rapidez na busca alucinante por respostas a todas as indagações, exigindo dos pais, dos evangelizadores, dos educadores uma capacidade de adaptação e flexibilidade muito grande. Temos que ter cuidado com nossas flexibilidades, com nossos filhos. Precisamos dar amor, dar carinho, mas também precisamos orientá-los e cobrar-os os compromissos que eles têm com a sua própria essência. Portanto, é nosso dever encaminhar os moços aos centros espíritas na execução das tarefas de amor que os aguardam, atendendo ao apelo do Mestre para que outros obreiros atuem no serviço misericordioso a ser cumprido na vasta seara. Então, essa era a minha mensagem de hoje, um estudo bem interessante falando sobre a presença dos jovens na seara espírita, que não seja necessária a seara espírita, numa seara. Porque quando você chega, quando você desencarna, que você vai se confrontar com como foi a sua vida aqui na Terra, Jesus não te pergunta, teu mentor espiritual não te pergunta que cor você era, que sociedade você frequentava, qual era a sua situação financeira, nada disso. Ele apenas faz uma pergunta: o que você fez de bom para o seu próximo? E o próximo mais próximo são nossos filhos, que a gente recebe essa incumbência de recebê-los nessa encarnação, educá-los e deixarem seguir seus caminhos, mas sempre pelo caminho do bem. Tá bom? Fiquem com Deus, que Nossa Senhora abençoe a todos nesse final de semana que se inicia. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Wanda Barros para divulgar.net.